17. Ela cai de joelhos aos meus pés, levanta as mãos vazias para mim e diz que não tem nada, porque não há nada para dizer. Ela tem certeza de que vai morrer. Eles me treinaram para fazer isso, prepararam-me para isso, esvaziaram-me e encheram-me de novo de ódio, mas nunca atirei em ninguém. Em todo esse tempo, as mãos de Cassie estão mais ensanguentadas do que as minhas. A primeira vez é mais difícil, ela me disse. Quando eu atirei naquele soldado, no campo-abrigo, não senti nada. Nem me lembro do seu rosto. Atiraram no meu amigo. Minha voz fraqueja. Ou foi você ou foi alguém que conhece. Seja sincero comigo. Não saí desse quarto. Não saiu há semanas. Não é seguro lá fora, ela sussurra. Fico aqui com os meus bebês e espero. Esperar. Espera o quê? Ela está parada. Eu também estou parado. Não quero estar errado, ou certo. Não quero ultrapassar aquela linha e ser a pessoa em que os outros me transformaram. Não quero matar outro ser humano, inocente ou não. O Cordeiro de Deus, ela responde. Você sabe, ele está vindo, qualquer dia agora, e o joio deve ser separado do trigo, as cabras das ovelhas, e ele vai chegar em sua glória para julgar os vivos e os mortos. Ah, claro, retruco com a voz sufocada. Todos sabem disso. Peraí, desculpa, gente. Perdão, gente, acabei tomando um susto aqui. Continuando. Ela percebe antes de mim. Não vou puxar o gatilho. Não posso. Um sorriso dócil e infantil se espalha do cenário enrugado do seu rosto como um sol matinal rugindo, surgindo no horizonte. Recuo afastando os pés, chocando-me contra a mesinha junto à janela. O cozido derrama pela borda da panela e a pequena lata com fogo debaixo dela chia zangado. Minha sopa, ela grita. Levantando-se com esforço, recuo mais, mantendo a arma apontada para ela. Mas é uma ameaça vazia. Nós dois sabemos. A velha senhora apanha a colher do chão e manca até a panela borbulhante. O som de madeira batendo contra os lados do metal da panela atrai uma dúzia de gatos de seus esconderijos. Meu estômago se aperta. Não comi nada além de uma barra de cereal nas últimas 12 horas. Vovó me lança um olhar de esguela quase matreiro, e me pergunta se quero provar. Não tenho tempo, digo a ela. Tenho que voltar para o meu amigo. Os olhos dela se enchem de lágrimas. 5 minutos, por favor. Tenho estado tão só. Ela mexe a sopa. As latas acabaram há um mês, mas uma dá conta, olhando para mim de novo. Um sorriso tímido. Você pode trazer seu amigo. Tem um remédio se podemos rezar por ele. O Senhor cura todos que rogam com o coração puro. Meus lábios estão secos, embora eu esteja salivando. O sangue lateja nos meus ouvidos. Um gato se esfrega na minha panturrilha depois de decidir que não sou tão mal assim. Não seria uma boa ideia, eu digo para ela. Aqui não é seguro. Ela me lança um olhar espantado. E existe algum lugar seguro? Quase rio. Ela é velha, mas forte. É rude e destemida, cheia de fé. Ela tinha sobrevivido até então. Quem chegou até aqui precisou ter esse estado de ânimo. Como Cassie a chamava. Os curvados, mas indomados. Depois de um instante desesperado, considero aceitar a oferta e deixar Dumbo com ela enquanto corro até as cavernas para encontrar Cup e especialista. Talvez a melhor chance dele. Não, sou a sua única chance. Pigarreio. Você ficou sem latas? Então, o que há na sopa? Ela leva a colher até os lábios, fecha os olhos, serve o caldo acastanhado. O gato aos meus pés ergue a cabeça esguilha e me fita com enormes olhos amarelos. Sei o que ela vai dizer em um milissegundo antes de falar. Gato. Em um movimento fluido, ela joga o líquido escaldante no meu rosto, cambaleio para trás, choco-me contra a pilha de revistas e perco o equilíbrio. Ela está em cima de mim, antes de eu atingir o chão, os dedos segurando minha jaqueta e me empurrando para o outro lado do aposento com uma facilidade com que uma criança atira um bicho de pelúcia. O rifle cai do meu ombro quando atinjo a parede do outro lado. Caído de lado, aponto a pistola em direção à bolha cintilante que se atira sobre mim. Ela é rápida demais e eu sou muito lento. Ela arranca a arma da minha mão com um tapa, os dedos dela envolvendo minha garganta. Ela me puxa para cima, empurra minha cabeça de encontro à parede e aproxima o rosto do meu,
os profundos olhos verdes brilhando com rancor infinito. Você não deveria estar aqui, ela sibila. É cedo demais. O rosto dela entra e sai do foco. Cedo demais? Então eu compreendo. Ela viu ao ocular. Ela pensa que faço parte da quinta onda, que só vai ser lançado daqui a uma semana. E depois ela volta à sua nave, depois que Urbana e todas as outras cidades não existirem mais. Encontrei o silenciador de Urbana. 18. Mudanças de plano, digo sem fôlego. Ela permite que eu expire somente um tanto de ar. O aperto dos dedos gelados é muito intenso. A força que provoca tão óbvia que tenho certeza que ela poderia quebrar o meu pescoço em um movimento rápido de seu pulso elétrico. Isso seria ruim. Ruim para Dumbo, para o especialista e Teacup, e principalmente para mim. A única coisa que me mantém vivo é a surpresa porque está aqui, a quilômetros da base mais próxima e em um lugar que não vai existir dali a uma semana. A culpa é sua, zumbi. Você teve a chance de neutralizá-la e perdeu. Bem, ela me lembrou minha avó. Vovó silenciadora inclina a cabeça diante da minha cabeça, como um pássaro curioso espiando um petisco saboroso. Mudança de planos? Isso não é possível. O apoio do ar foi chamado. Falo com dificuldade, desesperado para ganhar tempo. Você não escutou o avião? A cada segundo que mantenho sem equilíbrio é outro segundo de vida. Por outro lado, dizer que os bombardeiros estão a caminho pode ser um caminho mais curto para a morte mais rápida. Não acredito nisso, ela disse. Você aqui, acho que você é um mentiroso malcriado. Meu rifle está a alguns metros de distância. Muito perto, muito longe. Novamente, ela lembra um pássaro com um jeito que se inclina a cabeça quando me olha. A cabeça inclinada para o lado como um maldito corvo de olhos verdes. E então sinto a investida violenta de uma consciência invasora. A consciência dela, penetrando-se em busca de uma broca penetrante. Penetrando-se como uma broca penetra a madeira macia. Sinto-me esmagado e totalmente aberto ao mesmo tempo. Nenhuma parte de mim está oculta dela. Nada há seguro ou sagrado. É como um programa do País das Maravilhas. Só que não são as minhas lembranças que ela está minando. É a mim. Tanta dor, ela murmura. Tantas perdas. O dedo dela se aperta mais ainda na minha garganta. O que você está procurando? Quando me recuso a responder, ela me impede de respirar. Estrelas negras começam a dançar diante dos meus olhos. Minha irmã chama meu nome da escuridão. E eu penso, Cristo, Sullivan, você tinha razão. Essa bruxa não estaria me sufocando se eu tivesse respondido àquele chamado. Minha irmã me trouxe para cá, não Teacup nem especialista. A ponta dos meus dedos toca a coronha do rifle. A velha silenciadora comedora de gatos ri na minha cara, com um hálito azedo e sem dentes, zunindo para o interior da minha alma, mastigando minha vida enquanto atira de mim. Ainda escuto minha irmã, mas agora eu vejo Dumbo enroadilho atrás de um balcão de café, chamando por mim com os olhos, pois não lhe resta forças para falar. Vou para onde você for, Sage. Eu deixei como deixei minha irmã sozinho e indefeso. Jesus, eu até peguei sua pistola. Maldição, a arma. 19. O tiro é a queima-roupa direto em seu abdômen flácido, cheio de carne de gato. A bala não vai afrouxar a mão. Inacreditavelmente, ela fica pendurada na minha garganta, apertando. Reajo com mais um aperto também. Um segundo tiro que entra nas proximidades de seu coração. Seus olhos remelentos se regalam levemente e consigo deslizar meu braço entre os nossos corpos e empurrá-la para longe. Seus dedos rabugentos se afrouxam em minha garganta e enchem os pulmões com o ar mais doce e azedo infestado de ira que já respirei. Contudo, vovó silenciadora ainda não caiu. Ela só está fazendo uma segunda tentativa. Ela vem para cima de mim. Rolo com força para a direita. A cabeça dela bate na parede. O tiro entrou em seu tórax, mas ela ainda se afasta da parede e rasteja em minha direção, soltando jorro de sangue vermelho rico em oxigênio. Aquele velho corpo é impelido por algo com 1000 anos de idade e contém mais ódio do que
tem mais ódio do que a água do oceano. Além do mais, ela foi aperfeiçoada pela tecnologia que a fortaleceu e sustenta. Psst, o que são uma bala ou duas? Vem cá, filho. Mesmo assim, não acho que seja a tecnologia que a impulsiona. É o ódio. Recuo. Ela se aproxima. Meu calcanhar bate em uma pilha de papel e caio de chão. Caio no chão com um baque dolorido. Suas garras arreganhadas agarram minhas botas. Arranham minhas botas. Finalmente, seguro a arma com mãos ensanguentadas. Suas costas se curvam com o gesto de um gato se espreguiçando no peitoril de uma janela. Sua boca se abre, mas não emite nenhum som. Muito sangue, mas nenhum som. Ela dá uma última investida. Sua testa bate de encontro ao cano no instante em que aperta o gatilho. 20. Apanho o rifle e aperto a pistola. E corro para fora do aposento. Corredor, escadas, banco, saguão, rua. Finalmente de volta ao corredor. É melhor você estar vivo, seu filho da mãe, orelhudo. Ele está, pulso irrequieto, respiração superficial, pele acinzentada, mas ainda está vivo. E agora, o quê? Voltar para a casa de segurança? A opção mais segura? A opção de correr o risco mínimo. A que especialista iria recomendar? E ela é especialista em riscos. Não sei o que vou encontrar nas cavernas, mesmo que consigamos chegar. Lá. Há outro silenciador lá fora. E é provável que especialista e Cup já estejam mortos. O que significa que eu não vou só marchar para a minha execução, mas também levar Dumbo para o dele. A menos que eu o deixe aqui e o apanhe de volta, supondo que consiga retornar. Melhor para ele, melhor para mim. Ele agora é uma carga e um risco. Vou assim deixá-lo para trás, afinal. Ei, Dumbo, sei que você levou um tiro por mim e tudo mais, mas você está sozinho, cara. Vou sair daqui. É bem isso que Ben Parrish faz? Droga, zumbi, decida. Dumbo conhecia o risco e veio mesmo assim. Aceitar aquela bala por você era a decisão dele. Voltar significa que ele levou o tiro por nada. Se ele morrer, pelo menos dê significado à sua morte. Verifico o curativo à procura de mais sangramento. Delicadamente, ergo sua cabeça e escorrego a mochila para baixo dela, como um travesseiro. Pego a última seringa de morfina da caixa de medicamentos e aperto no seu braço. Inclino-me e sussurro. Olha, Bo, vou voltar. Alisando seu cabelo com a mão. Eu a peguei. A bruxa infestada que atirou em você. Acertei entre os olhos. A testa dela está queimando de febre sobre a minha mão. A testa dele está queimando de febre sobre a minha mão. Não posso ficar aqui agora, Bo. Mas voltou. Tem um erro aqui de ortografia. Perdão, gente. Mas vou voltar para buscar você. Eu vou voltar ou você morre tentando. Eu vou morrer tentando. Provavelmente vou morrer. Por isso não fique muito esperançoso. Desvio o olhar. Porém, não há nada para ver. Eu estava muito inquieto. Perto de perder o controle. Estou saltando de uma morte brutal para outra. No final, algo muito importante vai quebrar dentro de mim. Puxo a mão dele para a minha. Agora escute, seu filho da mãe com orelhas de elefante. A boca, mulher! Agora escute, seu filho da mãe com orelhas de elefante. Vou encontrar Tea Cup especialista. Depois vamos pegar você de volta. E vamos todos juntos para casa. E vai ficar tudo bem. Porque eu sou o Sarge e estou dizendo que vai ser assim. Entendeu? Você está me ouvindo, soldado? Não tem permissão para morrer. Entendeu? Essa é uma ordem. Você não tem permissão para morrer. Os olhos deles estremecem atrás das pálpebras. Talvez ele esteja sonhando. Talvez ele esteja sentado em seu quarto, jogando Call of Duty. Espero assim. Então o deixo deitado nos grãos de café e chumaços de papel e moedas espalhadas. Agora Dumbo está sozinho. E eu também, mergulhando no coração negro e morto de Urbana. O Esquadrão 53, dividido, morto ou perdido ou em fuga. Hip, Esquadrão 53. 21. Cassie. Tenho que esclarecer isso. Agora. Agora mesmo. Isso é a minha cabeça. 4 horas da manhã, animada com muito chocolate. Obrigado, Graça. E muito Evan Walker. Ou não Evan Walker o suficiente.
Essa não é uma piada particular. Se é que se pode fazer piadas particulares em um diário particular. Vou falar das partes particulares depois. Ah, outra piada. Você sabe que atingiu um lugar muito triste quando a única pessoa que se pode fazê-lo rir é você mesma. A casa está quieta, mesmo com um sussurro de vento contra a janela coberta de tábuas. O silêncio do vazio, como se o mundo tivesse parado de respirar, e eu sou a última pessoa da Terra. De novo. Droga. Gostaria de ter alguém com quem falar. Ben e Dumbo saíram. Eu só tenho Sam, Megan e Eva. 2 estão dormindo no quarto. O outro, é de chorar. Está acordado e de guarda. E é alguém que me deixa mais confusa quanto mais converso com ele. Durante mais de um mês agora, ele vem se desvencilhando. Aqui então, não mais aqui. Falando e depois não dizendo nada. O Sr. Spaceman olhando para o espaço. Droga, Eva, para onde você foi? Acho que não sei, mas saber o motivo não ajuda meus sentimentos de ausência de Eva. E de alguma forma, nem mesmo o perfume de seu pós-barba pairam no quarto. Evan fez a barba depois que Ben se foi. Ele lavou os cabelos e esfregou o equivalente a uma semana de sujeira do corpo. Ele aparou até as unhas e cuidou das cutículas negligenciadas. Quando ele entrou nesse quarto, pareceu o velho Evan, o primeiro Evan, o Evan que acreditei ser um Evan totalmente humano. Sinto falta desse Evan, o que me puxou congelada do gelo e descongelou e preparou hambúrgueres para mim e fingiu ser alguém que não era e escondeu a coisa que era. O Evan calmo, quieto, firme, confiável e forte. Não esse Evan outro, o Evan torturado, assombrado, em conflito, que resume suas frases como se tivesse medo de falar demais. O Evan que já se foi, o que já está lá, a 300 quilômetros no alto, sem ter como voltar. Não o Evan deles, o meu Evan, o sujeito imperfeitamente perfeito. Por que sempre ficamos com o Evan que merecemos em vez de o Evan que queremos? 22. Não sei por que me incomoda escrever isso. Ninguém vai ler. E se você ler, Evan, eu mato você. Suponho que possa recorrer ao urso. Sempre foi fácil conversar com ele. Tivemos horas de conversas, boas conversas durante aquelas semanas em que eu era só e estava escondido na floresta. O urso é inteligente, um excelente ouvinte. Ele nunca boceja, interrompe ou vai embora. Nunca discorda, nunca faz joguinhos, nunca mente. Eu vou para onde você for, sempre. É o lema do urso. Urso prova que o verdadeiro amor não precisa ser complicado, nem mesmo retribuído. Evan, no caso de você estar lendo isso, estou largando você por um urso de pelúcia. Não que você e eu tivéssemos sido um casal. Eu nunca fui uma dessas garotas que sonham acordadas com um dia de casamento, ou conhecer um sujeito perfeito, ou criar 2 ou 3 filhos no subúrbio. Quando eu pensava no futuro, geralmente tinha a ver com uma cidade grande e uma carreira, ou viver em uma cabana em algum lugar verde, em Vermont, escrevendo livros e dando longas caminhadas, com um cão que eu chamaria de Péricles, ou algum outro nome grego escolhido ao acaso para mostrar às pessoas o quanto eu era instruída e culta. Ou talvez seria uma médica tratando de crianças doentes na África. Algo significativo, algo digno que talvez algum dia alguém note e me dê uma placa ou um prêmio, ou faça o meu nome virar nome de uma rua. Avenida Sullivan, Travessa Cassiopeia. Garotos não entravam muito em meus sonhos. Na faculdade, eu faria sexo. Na faculdade, eu faria sexo. Não sexo embriagado, ou sexo com o primeiro que pedisse, ou sexo apenas para dizer, ei, fiz sexo, do mesmo jeito que as pessoas falam quando experimentam pratos exóticos, como, ei, comi um grilo frito. Seria com alguém com quem eu gostasse. O amor não seria necessário. Em mais respeito mútuo, curiosidade e delicadeza seriam bons. E ele também seria alguém atraente. Muito sexo é desperdiçado com quem não é.
Por que você iria dormir com alguém que não excita você? Mas as pessoas dormem, ou costumam dormir. Não, elas provavelmente ainda dormem. Por que estou pensando em sexo? Ok, não estou sendo sincera. Isso é mentira. Querido Deus, Cass, se você não pode ser sincero em seu diário, onde vai ser? Em vez de dizer a verdade, você faz piadas e referências maldosas, como se alguém há milhões de anos fosse ler isso um dia e deixar você super constrangida. É sério. Pelo menos ele bateu na porta quando apareceu esta noite. Evan sempre teve problemas com limites. Ele fuçou a porta, depois entrou em etapas. Ombros, costas, troncos e pernas. Ficou parado na entrada por um minuto. Tudo bem, eu vou entrar? Tudo bem, eu vou entrar. Notei a mudança de imediato. Recém-barbeado, usando jeans limpo e uma camisa de Ohio State. Não lembro da última vez, ou realmente a primeira vez, em que vi Evan exibir seu corpo dessa maneira. Evan Walker tem bíceps. Não é importante mencionar esse fato, visto que bíceps são músculos que a maioria das pessoas tem. Eu só pensei em mencioná-lo. Eu estava meio que esperando um olhar tímido. Eu o tinha visto muitas vezes na velha casa da fazenda, nos dias em que essa era a sua expressão preferida. Em vez disso, recebo uma testa franzida e a boca ligeiramente caída, e os olhos escuros e preocupados de um poeta contemplando o vazio, que acho ele era. Não um poeta, mas um contemplador do vazio. Abri espaço para ele na cama. Não havia outro lugar para se sentar. Embora nunca tivéssemos consumado o ato, parecíamos velhos demais. Parecíamos que éramos amantes velhos, obrigados a realizar uma negociação estranha pós-rompimento sobre quem vai ser com a pirataria ou como as lembranças de todas as viagens juntas seriam divididas. Então eu senti o pós-barba Ralph Lauren. Não sei por que Graça mantinha um estoque de produtos de higiene masculino. Talvez eles pertencessem ao antigo proprietário da casa e ela nunca tivesse se incomodado em se livrar deles. Ou talvez ela tenha feito sexo com uma das vítimas antes de cortar suas gargantas ou arrancar seus corações ou comê-los vivos como uma aranha viúva negra. Ele tinha cortado o queixo ao se barbear. Havia a marca de um adstringente branco do corte. Um minúsculo estrago no rosto geralmente maravilhoso. O que foi um alívio. Pessoas lindas sem falhas me aborrecem muito. Dei uma olhada nas crianças, ele contou, como se eu estivesse perguntando se ele tinha dado uma olhada nas crianças. E estão dormindo. Quem está de guarda? Ele me fitou por alguns segundos desconfortáveis, então olhou para as mãos. Eu também olhei. Ele estava tão perfeitamente composto quando nos conhecemos que pensei que tinha encontrado a pessoa mais narcisista que restava no planeta. Assim que me sinto mais humano, ele disse, referindo-se aos cuidados pessoais. Depois, quando descobri que ele não estava falando exatamente humano, pensei que entendi o que ele estava pretendendo. Mesmo mais tarde, ou com mais tarde me refiro a agora, compreendi que a limpeza não está necessariamente junto da santidade, mas está tremendamente perto da humanidade. Tudo vai ficar bem, ele disse com suavidade. Não, não vai, retruquei com rispidez. Ben e Dumbo foram embora. Você vai morrer. Eu não vou morrer, deixando Ben e Dumbo de fora. Como você vai sair da nave-mãe depois de colocar as bombas? Do jeito que eu entrar. Na última vez que você falou isso, deu uma volta em seus pequenos casulos. Você quebrou vários ossos e quase morreu. É um Robin, ele disse com um sorriso torto. Quase morrer. Desviei o olhar de suas mãos. As mãos que me levantaram quando caí. Seguraram-me quando senti frio. Alimentaram-me quando tive fome. Curaram-me quando estava ferida. Lavaram-me quando estava coberta com sangue e sujeira da floresta. Você vai destruir toda a sua civilização? E para quê? Para uma garota? Você imaginaria que sacrifício como esse faria sentir-se pelo menos um pouco especial. Não fazia. Parecia estranho. Como se um de nós estivéssemos completamente loucos e essa pessoa não fosse eu. Eu costumava ver um único elemento romântico no genocídio. Talvez seja apenas a minha falta de percepção sobre a natureza do amor, por nunca ter estado apaixonada. Poderia eu apagar a humanidade para
Poderia eu apagar a humanidade para salvar Eva? Não é provável. Claro, existe mais de uma espécie de amor. Seria eu capaz de matar todos no mundo para salvar Sam? Não é fácil de responder essa pergunta. Mas por que estava meio protegido nas vezes em que quase morreu, certo? Perdão, mas você estava meio protegido nas vezes em que quase morreu, certo? Perguntei. A tecnologia o deixou super-humano, que você disse ter perdido a caminho do hotel. Você não vai voltar a tê-la dessa vez. Ele deu de ombros. Lá estava aquela coisa tímida que achei ter perdido. Vê-la de novo me lembrou da distância que viajamos da casa da fazenda e lutei contra o impulso de estapeá-lo. O que você vai fazer? Não é por mim, ou... Não só por mim. Você entendeu isso, certo? Não há outro jeito de parar isso, Cass. Ele respondeu, disparando de volta para sua expressão poeta atormentado. E o jeito que você mencionou logo antes da última vez que quase morreu? Lembra? Tirando a bomba da garganta de Megan para explodi-la. Difícil desfazer sem a bomba, ele retrucou. Graça não tinha um estoque escondido em um lugar da casa. Em vez disso, ela mantinha um bom estoque pós-barba. Propriedades pós-apocalípticas. A tarefa de Graça não era explodir as coisas, era matar pessoas e fazer sexo com elas. Não tive a intenção de dizer isso, mas não tenho intenção de dizer 80% do que falo. Mas na verdade, quem se importa se eles fizeram sexo? É idiotice se preocupar quando o destino do planeta corre risco. Trivial, desimportante. As mãos que me acariciaram Graça também. O corpo que me aqueceu também o dela. Os lábios que tocaram os meus, tocaram também os delas. O dela. Não importa, eu não ligo, Graça está morta. Puxei os lençóis e desejei não ter falado. Graça mentiu, nós nunca... Eu não ligo, eu disse. Não importa, seja como for, Graça era uma máquina homicida fantasticamente bonita. Quem conseguia dizer não? Ele colocou a mão sobre a minha para acalmar meus dedos inquietos. Eu diria, se tivesse acontecido. Que mentiroso! Eu poderia encher o Grand Canyon com todas as coisas que ele se recusou a me dizer. Puxa a mão e olhe direto nos olhos, cor de chocolate derretido. Você é um mentiroso, eu disse. Ele me surpreendeu ao concordar. Sou, mas não sobre isso. Eu sou. Sobre o que você mentiu? Ele sacudiu a cabeça. Garota humana idiota. Sobre quem eu realmente era. E quem realmente você é? Você me disse o que você era, mas nunca me disse quem você é. Quem é você, Evan Walker? De onde você vem? Qual é a sua aparência antes que você parecer com nada? Como era o seu planeta? Ele se parecia com o nosso? Havia plantas, árvores, pedras, e vocês viviam em cidades? E o que vocês faziam para se divertir? Havia música? A música é universal como a matemática. Você pode cantar uma canção para mim. Cante uma canção alienígena para mim, Eva. Conte como foi crescer. Você foi para a escola? Ou o conhecimento foi simplesmente baixado para o seu cérebro? Como eram os seus pais? Vocês tinham empregos como seres humanos? Irmãos e irmãs? Esporte? Conhece em algum lugar? Comece em qualquer lugar. Tínhamos esportes. Ele fez um leve sorriso indulgente. Eu não gosto de esporte. Comece com música. Também nós tínhamos música. Estou ouvindo. Cruzei os braços e esperei. Ele abriu a boca. Ele fechou a boca. Não soube dizer se estava para rir ou chorar. Não é tão simples, esquece. Não estou esperando desempenho de qualidade. Também não sou afinada. Mas isso nunca me impediu de tentar imitar Beyoncé. Quem? Ah, vamos lá. Você tem que saber quem ela é. Ele sacudiu a cabeça. Talvez ele não tivesse crescido em uma fazenda mais abaixo de uma pedra. Talvez ele não tivesse crescido em uma fazenda, mas debaixo de uma pedra. Então pensei que seria um pouco estranho para um super ser de 10 mil anos entender a cultura pop. Mesmo assim, estamos falando sobre Beyoncé. Ele é até mais estranho do que imaginei. Tudo diferente. Quero dizer, na estrutura. Ele apontou para a boca, mostrou a língua. Não posso nem mesmo pronunciar meu nome. Por um momento, o fatus era tão denso que quase obscureceu a lâmpada. Então cantarole alguma coisa, assobie. Você pode assoviar ou não tinha lábios. Nada disso importa, Cassie. Você está enganado, importa muito. O passado é que faz o que você é, Eva.
Lágrimas juntaram-se em seus olhos. Era como ver chocolate derreter. Deus, Cassie, espero que não. Ele ergue as mãos recém-esfregadas, com as unhas aparadas e lixadas em minha direção. As mãos que seguraram a arma que matou pessoas inocentes antes que eu quase me assassinar. Antes de ele quase me assassinar. Se é passado, é o que nós somos. Eu poderia ter lembrado Eu poderia ter lembrado que todos fizemos coisas de que não nos orgulhamos, mas isso também era muito desrespeitoso, inclusive para mim. Droga, Cass, por que você está o obrigando a pensar nisso? Eu estava tão obcecado com o passado que que esqueci o que conhecia. Salvar os que ele tinha vindo para destruir. Evan Walker, o silenciador, estava planejando silenciar toda uma civilização. A civilização dele. Para sempre. Não, Ben Parish, pensei. Não por uma garota. Pelo passado em que ele não pôde escapar. Pelos 7 bilhões. Pela sua irmãzinha também. Antes de saber o que estava acontecendo, ou até como aconteceu, eu estava segurando com as mãos que nunca tinha confortado, nunca o tinha erguido, nunca o tinha encontrado quando estava perdido. Eu era a tomadora, o recipiente, sempre, a partir do momento em que ele me tirou daquele buraco de neve. Eu fui a sua carga, sua missão, sua cruz. A dor de Cass, o medo de Cass, o desespero de Cass, esses foram os pregos que o fixaram na cruz. Acariciei seus cabelos úmidos, esfreguei suas costas arqueadas, apertei seu rosto macio e cheiroso contra o meu pescoço, e suas lágrimas eram quentes de encontrar minha pele. Ele sussurrou algo sobre como uma efeméride. Bruxa sem coração, teria sido mais adequado. Curvei a cabeça, ele ergueu a dele. Beijei a sua face molhada. Sua dor, o seu medo, sua raiva, o seu desespero. Dê-os para mim, Evan. Vou carregá-los por algum tempo. Ele estendeu a mão e correu na ponta dos dedos sobre os meus lábios com a leveza, molhados com suas lágrimas. A última pessoa na Terra, ele murmurou. Você se lembra de quando escreveu isso? Fiz que sim. Estúpida. Ele sacode a cabeça. Acho que não foi isso que me tocou. Quando eu li isso, a última pessoa da Terra, porque eu me sentia desse jeito mesmo. Minhas mãos estavam amassando a velha camisa de osso. Ela era muito amassável. Essa é uma boa palavra, amassável. Aplica-se a muitas coisas. Você não vai voltar, eu disse, porque ele não pôde dizê-lo. Ele passou os dedos em meus cabelos. Estremeci. Não faça isso, seu canalha. Não me toque como se nunca fosse me tocar de novo. Não me olhe como se nunca fosse me ver de novo. Fechei os olhos. Nossos lábios tocaram. A última pessoa da Terra. Com os olhos fechados, eu a vi caminhando em uma trilha arborizada de Vermont, um lugar em que ela nunca tinha estado e nunca vai conhecer. As folhas que abraçaram a trilha cantam áreas douradas e vermelho vivo. Há um grande cão chamado Péricles, correndo à sua frente, daquele jeito pomposo de cães, e ela tem tudo para sempre ela tem tudo que sempre quis. Essa garota. Não, essa mulher. Nada ficou para trás, nada ficou sem terminar. Ela viajou pelo mundo e escreveu livros, teve amantes e partiu corações. Ela não permitiu que a vida simplesmente acontecesse para ela. Ela tirou dela tudo que pôde. Ela o amassou. O hálito quente dele em sua orelha. Em minha orelha. Eu arranhando seu peito, enterrando as unhas em sua pele. A leoa faminta com sua presa. Resistência fútil, Walker. Eu nunca vou percorrer essa trilha, no bosque dourado, ou ter um cão chamado Péricles, ou viajar pelo mundo. E não vai haver reconhecimento de uma vida bem vivida, nenhuma rua com meu nome, nenhuma diferença no mundo porque algum dia eu o ocupei. Minha vida é um catálogo do desfeito e do mais nunca vai ser feito. Os outros roubaram todas as minhas lembranças não feitas. Não vou permitir que roubem essa. Minhas mãos percorrem seu corpo, um país inexplorável, que daqui para frente vou chamá-lo de Everland. Colinas e vales, superfícies desertas e ravinas arborizadas, a paisagem pontilhada com cicatrizes de batalha, cruzadas por linhas de falhas e vistas inesperadas. Eu sou Cass, a conquistadora.
Quanto mais território conquisto, mais quero. O peito subia e descia. Um terremoto subterrâneo subiu à superfície como um tsunami. Os olhos dele estavam arregalados e úmidos e cheios de água que se aproximava de medo. Cass, cala a boca. Minha boca inspirando no peito em movimento. Os dedos dele se prendem nos meus cabelos. Não deveríamos. Eu quase ri. Bem, a lista do que não deveríamos era terrivelmente longa. Evan, rocei seu estômago com os dentes. A terra sobre a minha língua estremeceu. Choque e pós-choque. Não deveríamos. Não, provavelmente não deveríamos. Alguns desejos nunca podem ser satisfeitos. Algumas descobertas aviltam a busca. Não é o momento, ele disse, com a voz sufocada. Pousei meu rosto em seu ventre e afastei o cabelo dos meus olhos. Quando é o momento, Evan? As mãos deles capturaram as minhas, que perambulavam e as imobilizaram. Você me disse que me amava, sussurrei. Droga, Evan Walker, por que você disse uma coisa tão ridícula, louca e imbecil? Ninguém lhe diz o quanto a raiva é próxima da luxúria. Isto é, o espaço entre as moléculas é o mais espesso. Você é um mentiroso, eu disse. Você é um pior do que um mentiroso, o tipo que mente para si mesmo. Você não está apaixonado por mim. Você está apaixonado por uma ideia. Ele desviou o olhar. Foi assim que eu soube que o tinha atingido. Que ideia? Ele perguntou. Mentiroso. Você sabe que ideia. Eu me levantei, tirei minha blusa, olhei para ele, desafiando a olhar para mim. Olhe para mim, Evan. Olhe para mim. Não é a última pessoa da Terra, a substituta de todas as pessoas que você matou na rodovia? Não sou a efemérida. Sou Cass, uma garota comum de um lugar comum que foi boba ou desfortunada bastante para viver o bastante para ser encontrada por você. Não sou uma carga, sua missão ou sua cruz. Não sou a humanidade. Ele virou o rosto para a parede, as mãos ao lado da cabeça, como que se rendendo. Bem, cheguei até aqui. Puxei o jeans sobre o quadril e o chutei para longe. Não consegui me lembrar de quando fiquei tão zangada, ou tão triste, ou tão... Eu queria sufocá-lo, acariciá-lo, chutá-lo, abraçá-lo. Eu queria que ele morresse. Eu não estava envergonhada, de jeito nenhum. E não era porque ele tinha me visto nua. Ele tinha. Naquela vez eu não tinha escolha. Eu estava inconsciente, quase morta. Agora estava desperta e muito viva. Desejei que houvesse uma centena de lâmpadas para iluminar-me. Eu queria um holofote e uma lente de aumento para que ele pudesse examinar todos os centímetros humanos imperfeitamente perfeitos do meu corpo. Não é sobre o momento, Evan, eu lembrei, mas o que fazemos com ele? 23. Especialista. A 35 mil pés. É difícil dizer o que parece menor, a terra ou a pessoa acima dela, olhando para baixo. Ao norte, ou a alguns quilômetros das cavernas, Constance solta o arnês e pega o paraquedas do alto. Uma última verificação antes de saltarmos. Vamos ser inseridas dessa altura a fim de reduzir a chance de sermos vistas do chão. É a chamada de inserção GABA. Grande altitude, baixa altura. Abertura. Arriscando como o diabo, mas não mais do que saltar 5 mil pés sem paraquedas. Constance deve saber do meu salto do maldito helicóptero, porque ela diz: vai ser muito mais fácil do que da última vez, não? Digo que se dane, e ela sorri para mim. Fico satisfeita. Não quero encontrar nada solidário ou agradável nela. As coisas podem fazer com que a tarefa de matá-la seja difícil. Bem, mais difícil. Eu ainda vou matá-la. 30 segundos. A voz do piloto guincha em nossos ouvidos. Constance checa seu equipamento. Constance checa meu equipamento. Eu checo o dela. Atiramos nossos fones ao ouvido dos assentos enquanto a porta traseira se abre. Deslizando os dedos das luvas no campo-guia, arrastando os pés na direção do ventre barulhento. O vento abaixo de zero atingindo nossos rostos como um punho. Meu estômago se aperta quando o C-160 balança de um lado para o outro, fustigado pela turbulência. Venho lutando contra a vontade de vomitar durante quase todo o voo. Melhor fazê-lo agora do que na queda livre.
Se eu me posicionar corretamente, o vômito vai parar diretamente no rosto de Constance. Eu me pergunto por que o hub não abranda o meu sistema digestório. Esquisito, é como se um querido amigo me desapontasse. Sigo Constance para a garganta negra da noite sem lua, só para abrir o paraquedas bem depois que atingimos a velocidade terminal. Posso vê-la claramente com a minha visão aperfeiçoada, 15 metros abaixo à esquerda. O tempo desacelera quando minha velocidade aumenta. Não tenho certeza se é obra do hub ou uma reação natural ao cair a 120 km por hora. Não escuto o avião. O mundo é vento. 20 mil pés, 15, 10. Consigo ver a rodovia. Campos ondulantes, grupos de árvores de galhos desfolhados. Quanto mais me aproximo, mais depressa elas parecem correr em minha direção. 5 mil pés, 4. A distância mínima para o chão, para uma abertura segura, são 240. Mas isso é passar dos limites. Constance puxa a corda a 850. Estou um pouco abaixo disso e o chão ruge em minha direção com o rosto de uma locomotiva em fuga. Dobro os joelhos do impacto e inclino os ombros na direção do solo, rolando 2 vezes antes de parar deitada de costas. Emaranhada de cordas. Constance está lá antes que eu possa respirar de novo, libertando-se com uma faca de combate. Ela me puxa para cima, faz um sinal de positivo e então parte pelo campo até um par de silos juntos de um celeiro onipresente e, alguns metros adiante, a casa branca de fazenda. Casa branca, celeiro vermelho, uma estrada de terra esquisita, estreita. Não poderíamos ter caído em uma fatia mais perfeita da América. O nome da aldeia, onde ficam as cavernas? Liberdade do Oeste. Junto-me a ela na base do silo, onde ela está ocupada tirando um macacão. Debaixo dele, ela está usando jeans largos e um blusão com capuz. Sua única arma é a faca, que ela guarda em uma bainha presa à perna. Meio quilômetro a sudoeste de nossa posição, ela sussurra, à entrada das cavernas. Estamos algumas horas adiantadas em relação a eles. Zumbi e quem quer que seja louco bastante para vir com ele para procurar por mim e Teacup. Pão de ló provavelmente. Meu estômago se aperta quando penso em contar a Zumbi sobre Teacup. Fique aqui e espere meu sinal. Sacuda a cabeça. Vou com você. Ela exibe um maldito sorriso idiota. Querida, você não quer fazer isso. Por quê? Nossa história não vai colar se houver alguém para contradizê-la. Pronto, as galinhas aqui que estão ouvindo a história se acalmaram, porque ficaram com medo da especialista aqui fazer alguma besteira. Vamos continuar. Nossa história não vai colar se houver alguém para contradizê-la. O aperto do meu estômago se intensificou mais um pouco. Sobreviventes. Constance vai matar todos que encontrar escondido naquelas cavernas. E deve ser muita gente. Dúzias, talvez centenas. Vai ser um trabalho difícil. Eles vão estar bem armados e cautelosos com estranhos. É difícil imaginar alguém alheio à quarta onda nessa altura do campeonato. O que significa que talvez eu não precise matar Constance afinal. Talvez eles o façam por mim. É um pensamento agradável. Irreal, mas agradável. Mas meu próximo pensamento não é nem um pouco agradável. Então solta a primeira coisa que me solta a mente. Não precisamos invadir as cavernas. Podemos interceptar Zumbi antes que ele chegue lá. Constance sacode a cabeça. Não são as ordens. Nossas ordens são nos encontrar com Zumbi, argumento. Não vou deixar isso passar. Se deixar isso passar, pessoas inocentes vão morrer. Não sou totalmente contra pessoas morrerem. Estou planejando matar Constance e Evan Walker, mas isso é inevitável. Eu sei que o que a incomoda, Marika. Ela diz com gentileza. É por isso que eu vou sozinha. É um risco, idiota. Você tirou conclusões sem conhecer todos os fatos, ela repreende. Isso tem sido problema desde o início, como o início da história da humanidade. Minha mão cai sobre a coronha da pistola. Ela percebe. O sorriso que dá como resposta ilumina a noite. Você sabe o que vai acontecer se fizer isso, ela diz com suavidade. Uma tia gentil, uma irmã mais velha atenciosa. Seus amigos, os que vocês veio procurar, quantas vidas valem a vida deles? Se uma centena tiver que morrer,
para eles viverem, ou 1.000, ou 10.000, ou 10 milhões, quem você diria que é o suficiente? Conheça esse argumento. É o mesmo de Vosch, é deles. O que são 7 bilhões de vidas quando a própria existência está correndo perigo? Minha garganta arde, sinto gosto de bile na boca. É uma escolha falsa, respondo. Há uma última tentativa, um apelo. Você não tem que matar ninguém para pegar Walker. Ela dá de ombros. Aparentemente, eu não estou entendendo. Se eu não matar ninguém, nenhum de nós vai viver o bastante para ter uma chance. Ela ergue o queixo e vira o rosto um pouco para o lado. Bata em mim, mostra a face direita. Aqui. Por que não? O soco a faz balançar nos calcanhares. Ela sacode a cabeça com impaciência. Vira o outro lado para o rosto. De novo, com mais força, marica. Força! Bato com mais força, forte o suficiente para quebrar algum osso. O seu olho esquerdo imediatamente começa a inchar. Ela não sente a dor do soco, nem eu. Obrigada, ela diz animada. De nada, se precisar que eu arrebente mais ainda alguma coisa, é só falar. Ela ri baixinho. Se não fosse esperta, juraria que ela gosta de mim. E me acha fascinante. E então ela desaparece. Tão depressa que apenas uma visão aperfeiçoada como a minha poderia acompanhá-la, disparando pelo campo até a rodovia no lado noroeste. Assim que ela está fora de vista, mergulho no chão, trêmula, tonta, o estômago queimando. Estou começando a me perguntar se há algo errado com o 12º sistema. Eu me sinto uma droga. Recosto-me no metal frio do silo e fecho os olhos. A escuridão atrás das pálpebras gira ao redor de um centro invisível. A singularidade diante do universo nasceu. Teacup está aqui, caindo para longe de mim. Explosão de arma de navalha ressoa no espaço atemporal. Ela cai, mas ela sempre vai ser minha. Navalha também está lá, no centro absoluto do nada absoluto. O sangue ainda fresco no meu braço do ferimento auto-infligido. VQP. Ele sabia o preço de sacrificar Teacup seria a sua própria vida. Estou certo de que, quando passarmos a noite juntos, ele já tinha decidido matá-la, porque matá-la era a única forma de me libertar. Libertar-me para fazer o que, navalha? Preservar eu para conquistar o quê? Com os olhos ainda fechados, tira a faca de combate da minha bainha amarrada à barriga da perna. Consigo imaginar navalha esperando na entrada do depósito, a luz dourada da pira lá fora iluminando seus traços magros, seus olhos perdidos nas sombras enquanto ele arregaça a manga, a faca em sua mão, a faca em minha mão agora. Ele provavelmente se encolheu quando a faca cortou a pele. Eu não me encolho. Não sinto nada. Estou encasulada do nada. A resposta, afinal, para o enigma do porquê de Vosch. Sinto o cheiro de sangue na navalha. Não sinto o cheiro do meu, porque nenhum sobe a superfície do ferimento. Milhares de drones microscópicos estancam o fluido. V. Como se conquistar o inquestionável? Q. Quem pode vencer quando ninguém persevera? P. O que se persevera quando toda a esperança se vai? Da singularidade, minha voz grita. Minha querida criança, por que você chora? Abra os olhos. É um padre. 24. Pelo menos ele está vestido como um padre. Calças pretas, camisa preta, colarinho branco, amarelado pelo suor, manchado com marcas de cor de ferrugem. Ele está parado fora do meu alcance. Um sujeito pequeno com uma linha de cabeça recuada e um rosto gorducho de bebê. Ele vê a faca úmida na minha mão e imediatamente ergue as mãos. Não estou armado. Sua voz é aguda, tão infantil quanto as feições. Largo a faca e empunho a pistola. Mãos ao alto. Ajoelhe-se. Ele obedece no mesmo instante. Olho na direção da rodovia. O que aconteceu com Constance? Não pretendia assustá-la, diz o sujeito pequeno. É o que não vejo outra pessoa há meses. Você é do exército? Cale a boca, ordeno. Não fale. Claro, me desculpe. Ele fecha a boca com força. Suas faces estão coradas de medo, ou talvez constrangimento. Fico atrás dele. Ele fica muito quieto enquanto deslizo a mão livre em seu tórax. De onde você veio? Pergunto. De Pensilvânia. Não. De onde você veio agora? Estive morando nas cavernas. Com quem? Ninguém. Eu não vejo ninguém há meses, desde novembro. Um objeto duro no bolso ao lado. Eu pego. Um crucifixo. Já tinha visto dias melhores.
O acabamento dourado barato está lascado. O rosto de Cristo se desgastou e se transformou em uma protuberância calva. Lembro-me do crucifixo do soldado de Sullivan escondido atrás. Lembro-me do soldado do crucifixo de Sullivan escondido atrás do refrigerador de cerveja. Por favor, ele chora-amiga, não pegue isso. Jogo o crucifixo na grama alta e chego entre os silos e os celeiros. Onde diabos está Constance? Como esse sujeitinho imbecil passou por ela? Mais importante, como eu deixei esse sujeitinho imbecil se aproximar sorrateiramente de mim? Onde está o seu casaco? Quero saber. Casaco? Fico diante dele e aponto a arma em sua testa. Está gelado? Você não sente frio? Oh, oh! Ele soluça em risos nervosos, seus dentes combinados com ele, pequenos e sujos. Eu me esqueci completamente de pegá-lo. Fiquei tão inquieto quando ouvi aquele avião. Pensei que o resgate tinha finalmente chegado. O sorriso morre. Você está aqui para resgatar, não está? Meu dedo se contrai no gatilho. Às vezes você está no lugar errado, na hora errada, e o que acontece não é culpa de ninguém. Eu disse a Sullivan depois de ouvir a história do crucifixo. Posso saber quantos anos você tem? Ele pergunta. Você parece muito jovem. Para um soldado. Não sou um soldado, diga ele. Eu não sou uma. Sou o mais próximo da evolução humana. Respondo com sinceridade. Eu sou uma silenciadora. 25. Ele salta em minha direção, uma explosão rosa, claro e preto. Um lampejo de dentes minúsculos e a arma voa de minha mão. Um golpe quebra meu pulso. Um soco seguinte, chegando mais depressa do que meus olhos aperfeiçoados podem acompanhar. Jogo-me a 6 metros de volta ao silo. O metal guincha, dobra-se ao redor do meu corpo como um taco. Agora, entendo as palavras de Constance. Você tirou conclusões sem conhecer todos os fatos. Ela não ia para as cavernas a fim de neutralizar sobreviventes. Ela ia silenciar um silenciador. Obrigado, Connie. Você poderia ter me contado. O fato de não ter morrido com impacto salvou a minha vida. O falso padre para e inclina-se a cabeça para o meu lado de um jeito estranho, como um pássaro. Eu deveria estar morta ou pelo menos inconsciente. Como é possível eu ainda estar acordada? Puxa, isso é curioso. Nenhum de nós se move por vários segundos. Ignore o seu jogo. Pare, especialista. Espere Constance voltar. Se ela voltar, Constance poderia estar morta. Eu não sou um de vocês. Digo, livrando-me da quina de metal. Vosh me deu o 12º sistema. Sua expressão confusa não muda, mas seus ombros se retecem. É a única explicação que faz sentido. E, no entanto, não faz sentido algum. Cada vez mais curioso, ele murmura. Por que um comandante iria aperfeiçoar um humano? Hora de mentir. O inimigo não ensinou que grandes coisas podem ser conquistadas com menores mentiras? Ele se virou contra vocês? Ele deu o 12º sistema para nós? Ele sacode a cabeça e sorri. Ele sabe que estou falando bobagens. E agora vamos atrás de todos vocês, continuo, antes que o casulo possa levá-los à nave. Meu rifle no chão, a um metro do seu pé. Não sei onde foi parar a minha pistola. A faca está muito perto, caída entre nós dois. Ele espera que eu tente pegá-la. Ok, então parece que a mentira não está funcionando. Então, eu vou tentar dizer a verdade, mas não tenho grandes esperanças. Provavelmente estou desperdiçando meu fôlego, mas você deveria saber que é tão humano quanto eu. Você está sendo usado, como eles estão usando todos os outros. Tudo que você acha que sabe quem é, tudo que você se lembra, é mentira. Tudo mesmo. Ele concorda, sorrindo como se sorrisse um louco. Essa é a sua deixa, Constance. Salte das sombras e enterre a faca nas costas dele. Mas Constance não entra. Estou um pouco perdido, ele diz. O que devo fazer com você? Não sei, respondo com honestidade. O que eu sei é que vou pegar essa faca e sangrá-lo como um porco. Ele não olha para a faca. Sei que se olhar, não vou ter a mínima chance. Ele vai entender meu ardil no mesmo instante. Ao não olhar, eu o obrigo a olhar. Ele olha para baixo somente por um segundo, mas é um segundo mais precioso que tenho. A ponta da minha bota com bico de aço atinge sob o seu queixo e o seu corpo voa 3 metros antes de cair em um baque forte. Antes que ele consiga se pôr de pé, a faca deixa minha mão e dispara em sua garganta. Ele salta no ar e apanha a faca na descida, um movimento tão perseverantemente gracioso que não posso deixar de admirá-lo.
Mergulho para o rifle. Ele chega antes. Seu punho atinge minha têmpora e caio. Minha boca bate no chão. Meu lábio superior se abre. Aí vem. Agora ele vem. Agora ele vai cortar minha garganta. Ele vai pegar o rifle e explodir meus miolos. Sou medíocre, uma amadora, uma novata ainda se adaptando ao aperfeiçoamento que ele vive desde os 13 anos. Ele tosse um punhado dos seus cabelos. Ele tosse um punhado dos meus cabelos com a mão e me joga de costas. Com a boca cheia de sangue, sinto ânsia. Ele se avulta sobre mim, todo o seu metro e 60. A faca em uma das mãos, o rifle na outra. Quem é você? Cuspo sangue que se juntou na boca. Meu nome é especialista. De onde você é? Bem, eu nasci em São Francisco. Ele chuta minhas costelas. Não com força total. Força total teria perfurado um pulmão ou arrebentado meu baço. Ele não quer me matar. Ainda não. Por que está aqui? Olho para os seus olhos e respondo. Para matar você. Ele joga o rifle para longe. A arma percorre uns 100 metros. Descreve um arco sobre a rodovia e cai no campo ao lado. Ele me agarra pela garganta e me ergue no ar. Os dedos dos meus pés deixam o chão. A cabeça dele vira. O corvo curioso, a coruja alerta. Não há defesa contra ataque, nem o próximo. Sua consciência se lança para dentro de mim. Um golpe selvagem que penetra minha mente com tanta força que meu sistema autômico se fecha. Sou mergulhada em uma escuridão completa. Nenhum som, nenhuma imagem, nenhuma sensação. A mente dele tritura a minha, e o que eu sinto nele é um ódio maior do que o universo. Uma raiva pura e repulsa total. E por mais estranho que pareça, inveja. Ele suspira. Que você procura? Não os que estavam perdidos. Uma garotinha, um menininho triste e emotivo. Eles morreram para que você pudesse viver. Sim. Como você é só. Como é vazia. Estou abraçando Thea Cup no velho hotel, lutando para mantê-la aquecida. Navalha está me abraçando nas entranhas da base, lutando para manter-me viva. É um círculo zumbi, envolto em medo. Mas há outro, o padre murmura. Você sabe. Você já descobriu? Seu riso baixo é interrompido de repente. Eu sei por quê. Há uma suposição. Somos um. Ele trouxe Constância à memória e seu sorriso idiota e insípido. Ele me joga para longe como jogou o rifle, com desdém, um pedaço inútil de lixo humano. O hub prepara meu corpo para o impacto. Há um tempo para isso enquanto navego pelo ar. Choco-me de encontro ao parapeito podre da casa branca da fazenda. A madeira explode com um ruído forte quando as velhas tábuas de madeira racham debaixo de mim. Fico deitada, imóvel. O mundo gira. Pior que a surra física, porém foi a agressão à minha mente. Não consigo pensar. Imagens fragmentadas, desconectadas, explodem e se materializam, dissipam-se e florescem de novo. O sorriso de zumbi, os olhos de navalha, o senho franzido de Thea Cup. Depois, o rosto de Vosh, cortado na pedra, maciço como uma montanha. Os olhos que penetram no fundo, que veem tudo, que me reconhecem. Rolo para o lado. Meu estômago se revira. Vomito nos degraus da varanda até que não reste mais nada no meu estômago. E então, vomito mais ainda. Você tem que se levantar, especialista. Se você não se levantar, zumbi vai estar perdido. Tento ficar de pé. Caio. Tento me sentar. Viro para o lado. O padre silenciador os sentiu dentro de mim. Pensei que eles tinham desaparecido. Pensei que os tinha perdido. Mas você nunca perde quem ama. Porque o amor é uma constância. O amor persevera. Os braços de alguém me levantam. Os de navalha. As mãos de alguém me firmam. Os de Thea Cup. O sorriso de alguém me dá esperança. O de zumbi. Eu deveria ter dito a ele o quanto tive chance, quanto adoro o jeito como ele sorri. Eu me levanto. Navalha levantando. Thea Cup firmando. E zumbi sorrindo. Você sabe o que fazer quando não pode levantar e marchar, soldado? Voz pergunta. Você rasteja. 26. Zumbi. Ao norte de Urbana, a velha rodovia corta fazendas, campos abandonados de ambos os lados, emitindo um brilho cinza prateado sobre a luz das estrelas cintilantes e cascas queimadas de casas de fazendas, sardas negras de encontro ao brilho.
As cavernas estão a 15 quilômetros, então o corvo voa para o nordeste. Mas eu não sou um corvo. Não vou deixar essa rodovia e arriscar me perder. Se manter o ritmo sem parar para descansar, devo chegar ao meu objetivo antes do amanhecer. Essa vai ser a parte fácil. Assassinos super-humanos, parecidos com qualquer um, por exemplo, um cidadão idoso, dócil, canta hinos. Criancinhas com bombas inseridas em gargantas vagando perto de acampamentos e esconderijos. Isso não é exatamente um estímulo à hospitalidade para estranhos. Para sentinelas, bunkers escondidos, ninhos de atiradores, talvez um pastor alemão, ou um ou dois Dobermans ferozes, arames farpados e armadilhas. O inimigo destruir parte da cola fundamental que nos une, transformando cada estranho em um intolerável outro. Isso é engraçado, uma espécie de graça doentia. Depois que os alienígenas chegaram, nós nos transformamos em alienígenas, o que significa que a probabilidade de atirarem em mim ao me ver são muito altas, tipo 99,9%. Ah, bem, só se vive uma vez, certo? Olhei para o mapa impresso nas costas de um folheto tantas vezes que ele ficou gravado em minha memória. O S-68, norte para SR 507. SR 507 leste para SR 245. Então 1 quilômetro para o norte e você chegou. Fácil, fácil, sem problemas. De 3 a 4 horas de passos rápidos, com o estômago vazio, sem descanso ou sono e o sol nascendo. Preciso de tempo para um reconhecimento. Não tenho tempo. Vou precisar de um plano para abordar uma sentinela hostil. Não tenho plano. Vou precisar de palavras certas para convencê-lo de que sou um dos caras bonzinhos, mas eu não tenho palavra. Eu só tenho a minha personalidade decidida e um sorriso fascinante. No cruzamento da 507 e da 245, há uma placa na altura da minha cintura com uma grande flecha cor de ferrugem apontada para o norte. Cavernas Ohio. O chão se eleva, a rodovia avança em arcos na direção das estrelas. Ajunto-me a colar e examino a floresta à esquerda à procura de um brilho verde. Caio de bruços perto do alto da colina e rastejo o resto do caminho até o topo. Uma estrada de acesso pavimentada serpenteia em meio a mais árvores na direção de um grupo de edifícios, minúsculas manchas negras de encontro à cinza. A 50 metros há 2 marcadores de pedra com placas brancas montadas no alto. CO. Avanço aos poucos do jeito que aprendemos no campo. O corpo colado ao chão, o rosto na terra, rifle em uma das mãos, a outra estendida para a frente. Nesse ritmo vou chegar às cavernas só depois do meu 26º aniversário, mas isso é preferível a não estar vivo para comemorá-lo. A cada metro, para erguer a cabeça e sondar o terreno. Árvore e grama, um emaranhado de fios elétricos caídos, lixo, um pênis minúsculo caído ao lado. Depois de mais 10 metros, e outros 10 metros depois, meus dedos roçam em metal. Meus dedos estendidos roçam em metal. Não levanto a cabeça. Puxo o objeto para diante do meu rosto, um crucifixo. Um arrepio persegue minha coluna. Não tive tempo para pensar. Sullivan me disse. Vi a luz refletindo em metal. Pensei que fosse uma arma. Então eu a matei. Eu matei. Por causa do crucifixo, eu matei. Queria que ela nunca tivesse me contado essa história. Se eu não soubesse das coisas, iria considerar ao encontrar um crucifixo ao acesso da terra um bom sinal. Talvez eu até ficasse com ele para ter sorte. Em vez disso, ele parece um grande gato preto atravessando o meu caminho. Eu tenho Jesus caído na terra. Xux. Pause. Olho. Xux. Pause. Olho. Agora consigo ver os edifícios. Uma loja de presentes e um centro de boas-vindas. O resto de uma poça de pedra. Além dos edifícios serpenteando espaços em forma de árvores no escuro, está uma bolha de luz verde brilhante do tamanho de uma unha de um polegar vindo diretamente em minha direção. Fico paralisado, totalmente exposto. Não tenho onde me esconder. A bolha fica maior, agora acompanhando a frente de um centro de boas-vindas. Apoio-me nos cotovelos e vejo pela mira do M16. Ele é um sujeito tão pequeno que pensei que fosse uma criança. Calça preta, camisa preta, um colarinho que em dias melhores foi branco. Parece que encontrei o dono do crucifixo. Provavelmente deveria atirar nele antes que ele me veja.
Ah, que idiota, que ideia boba. Atire nele, e você vai ter todo o acampamento querendo seu traseiro. Atire somente se ele atirar em você. Você está aqui para salvar pessoas, lembra? O homem de preto, com a cabeça de bolha verde, desaparece na esquina do edifício. Quantos segundos? Quando chega a 120 e ele não reaparece, rasteja até a árvore mais próxima, onde limpa a grama seca e a terra do meu rosto, e tento controlar a respiração e os pensamentos nessa ordem. Saio melhor na parte da respiração. Agora entendo por que Vosch passou por cima de especialista e me promoveu como líder do esquadrão. Dedicadamente, ela era a opção mais sensata, mas esperta do que eu, melhor atiradora, instintos mais aguçados. Mas fui eu o escolhido porque tinha algo que ela não tinha, lealdade cega para a causa, uma fé inquebrável em seu líder. Ok, na verdade são duas coisas. Tanto faz. O que eu quero dizer é que a fé sempre leva a melhor parte sobre a esperteza. A coragem bate o cérebro. Pelo menos isso é verdade quando se quer que qualquer exército de bufões mal orientados e suicidas se disponha a sacrificar vidas para que o inimigo não tenha que fazer o mesmo. Não posso me esconder aqui para sempre, e não deixei Dumbo para trás para que pudesse morrer enquanto me escondo com o traseiro para cima esperando uma ideia que salte do cérebro Cro-Magnon com quem fui abençoado. Decido que preciso mesmo de um refém. A ideia surge 5 minutos depois que o candidato perfeito desaparece. Espio de volta das árvores para centros de boas-vindas. Nada. Levanto-me e vou até a árvore mais próxima. Paro, abaixo-me, espio. Nada. 2 árvores depois e cerca de 50 metros mais perto, eu ainda não vejo. Provavelmente ele talvez apenas encontrou lugar reservado para urinar. Ou já está embaixo, seguro e aquecido, dizendo para o especialista que tudo estava bem lá fora, enquanto ele delicadamente nina até a cama para dormir. Tenho tido fantasias sobre essas cavernas desde que o especialista partiu, só que sem padre, nas quais ela e Tea Cup ficam aquecidas e secas e bem alimentadas durante todo esse maldito inverno interminável. Penso no que vou pensar e dizer quando finalmente a vir. No que ela vai me dizer. Como a frase perfeita talvez finalmente a faça sorrir. Uma parte de mim está convencida de que essa guerra interminável vai terminar quando eu conseguir arrancar um sorriso daquela garota. Ok, esqueça o padre. Esse centro de boas-vindas deve ser grande. Esse centro de boas-vindas deve ter gente. Posso acabar com meia dúzia de reféns de uma vez só. Mas a cavalo dado não se olha os dentes. Preciso entrar nessas cavernas imediatamente. Som do terreno, planejo minha rota, mentalmente ensaio o ataque. Resta-me uma granada flash. Tenho um elemento surpresa. Surpresa é bom. Tenho meu rifle e a pistola de Dumbo. Provavelmente não vai ser suficiente. Vou estar em desvantagem, o que significa que vou morrer. O que significa que Dumbo também vai morrer. Há uma única janela à minha frente. Vou quebrá-la com a coronha do rifle, jogar a granada e então correr de volta ao edifício até a porta da frente. 6 segundos no máximo. Eles não vão saber o que os atingiu. Seja como for, essa vai ser a minha história quando eu contar para os meus netos sobre este dia. Eu estava tão focado na janela que me esqueci de olhar para onde estava indo. Gostaria de ter outra explicação para a razão de ter caído nesse maldito buraco de quase 2 metros de largura e o dobro de profundidade. Um buraco impossível de não se ver, mesmo no escuro. Mas apenas por causa do tamanho, não pelo que continha. Corpos. Centenas de corpos. Corpos grandes, corpos pequenos, médios, corpos vestidos, corpos seminus, corpos nus também, corpos mortos recentemente e corpos mortos não tão recentemente, corpos inteiros, parte de corpos e partes de que antes se encontravam dentro de corpos, mas não estavam mais. Fiquei mergulhado até os quadris nessa massa pegajosa e fedorenta. Meus pés chegaram ao fundo e eu continuava afundando. Nada em que eu me apoiar, exceto corpos que deslizavam para baixo comigo. Fiquei frente a frente com um dos corpos frescos enquanto afundava, como um verdadeiramente fresco. Uma mulher de uns 30 anos, cabelos loiros, empastados de sangue e terra, 2 olhos negros, a face com um inchaço do tamanho de um punho, a pele ainda rosada e os lábios cheios. Ela ainda não podia estar morta há apenas algumas horas. Eu me viro, prefiro encarar dúzias de faces apodrecidas
do que a de uma que parecia viva. Agora estou mergulhado até os ombros, e ainda sou sugado para baixo. Vou ser sufocado pelos restos humanos. Vou me afogar na morte. É tão metaforicamente ridículo que quase solto uma gargalhada. Então dedos agarram minha garganta. Então seus lábios frios, delicadamente não mortos, juntos ao meu ouvido. Não faça barulho, Ben. Finja-se de morto. Ben? Tento virar a cabeça. Impossível. As mãos dela são fortes demais. Só temos um tiro. A voz sussurra. Não se mova. Ele sabe onde estamos agora e está vindo.